Salve Maria Santíssima, vamos estar apresentando o que Santo Tomás diz na Suma Teológica sobre o dom de línguas. Deve-se tratar agora das graças grátis dadas, que se refere à linguagem em geral, o dom das línguas. E o segundo ponto, a graça do discurso de sabedoria ou de ciência. A respeito do primeiro, duas questões. Pelo dom de línguas, um homem obtém o conhecimento de todas as línguas? O segundo ponto, a comparação deste dom com o de profecia. No artigo 1 fala o seguinte: os que possuíam o dom das línguas falavam todas as línguas? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que os que possuíam o dom das línguas não falavam todas as línguas. Com efeito, o que é concedido pelo poder de Deus é o melhor em seu gênero. Assim, a água que o Senhor converteu em bom vinho, como narra o Evangelho de João. Ora, os que tinham recebido o dom das línguas exprimiam-se melhor em sua própria língua, como diz a glosa. Não é de admirar que a carta aos Hebreus se distingua das outras por sua eloquência, pois é natural que cada um se exprima melhor na sua própria língua, que numa língua estrangeira. As outras cartas o apóstolo as escreveu numa língua estrangeira, isto é, em grego, ao passo que escreveu esta em hebraico. Logo, os apóstolos não receberam, por graça grátis dada, o conhecimento de todas as línguas. Aqui são as objeções, que são feitas a Santo Tomás. Ele apresenta as objeções. Segundo ponto. Além disso, a natureza não faz por muitos meios o que pode fazer por um só. E muito menos Deus, que opera mais ordenadamente que a natureza. Ora, Deus podia fazer com que seus discípulos fossem entendidos por todos, falando numa só língua. Por isso, a respeito daquelas palavras dos Atos dos Apóstolos, cada qual os ouvia falar em sua própria língua, diz a glosa: porque falavam as línguas de todos, ou falando a sua própria língua, isto é, a hebraica, eram entendidos de todos como se falassem na própria língua de cada um dos ouvintes. Logo parece que não tiveram a ciência de falar todas as línguas. Terceiro ponto. Ademais, todas as graças derivam de Cristo para o seu corpo, que é a Igreja, conforme se diz no Evangelho de João. De sua plenitude todos recebemos. Ora, Cristo falou uma só língua, e os fiéis não falam agora mais do que uma língua. Logo, parece que os discípulos de Cristo não receberam o dom das línguas para falar em todas elas. Em sentido contrário, diz nos Apóstolos dos Apóstolos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia a que se exprimissem. Uma glosa de Gregório assim comenta: o Espírito Santo apareceu sobre os discípulos em línguas de fogo e lhes deu o conhecimento de todas as línguas. Respondo: os primeiros discípulos de Cristo foram escolhidos para percorrerem o mundo pregando a sua fé a todos, como se lê no Evangelho de Mateus. Ide e ensinai a todos os povos. Ora, não era conveniente que aqueles que eram enviados para instruir os outros precisassem ser instruídos por eles sobre a maneira de lhes falar ou de compreender sua linguagem? Sobretudo, porque estes enviados eram da mesma nação, da Judéia, como havia predito Isaías. Aqueles que sairão impetuosamente de Jacó encherão com sua raça a face da terra. Além disso, os discípulos enviados eram pobres e sem poder. Eles não teriam encontrado facilmente desde o começo intérpretes fiéis para traduzir suas palavras ou lhes explicar as dos outros, principalmente por terem sido enviados a povos infiéis. Por esta razão, era necessário que Deus lhe viesse em socorro com o dom das línguas, a fim de que, como se havia introduzido a diversidade de línguas, quando os homens começaram a dar-se à idolatria, como se lê no livro de Gênesis, assim
se desse o remédio a essa diversidade, quando tivesse que ser convertido ao culto de um só Deus. Respondendo ao primeiro ponto, portanto, deve-se dizer que na carta aos Coríntios, a manifestação do Espírito se dá para a utilidade da igreja. Por isso, tanto Paulo como os outros apóstolos foram instruídos por Deus nas línguas de todas as gentes. Segundo, o requeria o ensinamento da fé. Quanto a certas particularidades que se adquirem por esforço humano, como beleza e elegância de expressão, o apóstolo foi instruído na sua própria língua, e não numa língua estrangeira. Assim também, quanto à sabedoria e à ciência, os apóstolos foram instruídos por Deus, tanto quanto requeriam o ensinamento da fé, mas não em todas as coisas que se adquirem pelo estudo, como, por exemplo, as conclusões da aritmética ou da geometria. Segundo ponto, deve-se dizer que, embora uma e outra coisa pudesse acontecer a saber, ou que falando uma só língua fossem compreendidos de todos, o que eles falassem as línguas de todos, ou que eles falassem as línguas de todos, contudo era mais conveniente esta segunda solução, porque tocava a perfeição de sua ciência, pois eles não só podiam falar, como também entender o que os outros diziam. Se todos entendessem a única língua dos pregadores, isto seria ou pela ciência dos ouvintes, que podiam entender os que falavam, ou seria uma ilusão, pois percebiam com seus ouvidos palavras muito diferentes daqueles que proferiam os que lhe falavam. Por isso diz a glosa sobre: maior milagre foi que eles falassem as línguas de todos. E Paulo diz: dou graças ao meu Deus, porque falo as línguas de todos vós, que todos vós falais. Terceiro ponto, deve-se dizer que Cristo só pregou pessoalmente a uma única nação, a dos judeus, e embora possuísse, sem dúvida, perfeitissimamente a ciência de todas as línguas, não convinha que fizesse uso de todas elas. Por isso diz Agostinho: atualmente todos recebem o Espírito Santo, e não obstante, não falam as línguas de todos, porque a igreja já fala as línguas de todos os povos, e aquele que não pertence à igreja não recebe o Espírito Santo. Então, é a primeira parte sobre o dom de línguas que Santo Tomás vai explicando. Aí aqui a gente não vai entrar em debates, não. É o que a Suma apresenta, depois a gente pode esmiuçar em outros áudios a respeito do dom de línguas.